Vovó revela segredo chocante que mudou sua vida para sempre em uma noite sombria. A chuva caía forte, como se o céu quisesse desabar de vez. Relâmpagos riscavam o horizonte, iluminando a velha casa de Janina, que parecia ainda mais sombria. Era uma noite que prometia ser longa e repleta de lembranças. Sentada em sua cadeira de balanço, Janina olhou para o retrato de Juca na mesa ao lado. O sorriso dele a fazia sentir um aperto no coração. Desde que ele partira, tudo parecia tão vazio. Mas a vida tinha um jeito peculiar de trazer à tona os fantasmas do passado. De repente, uma batida abrupta na porta quebrou o silêncio assustador. O som ecoou pelas paredes e o coração de Janina disparou. Não era uma visita esperada. Ao abrir, deparou-se com Arnaldo, o irmão sombrio de Juca. A presença dele era como um inverno rigoroso, trazendo memórias de desavenças e desafios. Você não deveria estar aqui, ela disse, tentando manter a voz firme, mas sentiu um tremor incontrolável em suas mãos. Arnaldo tinha uma expressão fria, como se carregasse um segredo sombrio em seu olhar. Precisamos conversar, ele declarou, fazendo com que toda a coragem de Janina esmorecesse. A paz que ela havia tentado reconstruir estava em perigo novamente. Aqueles momentos dedicados a Juca, com promessas de amor eterno e apoio mútuo, agora pesavam como âncoras em seu coração. Naquela noite, enquanto a tempestade uivava lá fora, Janina se lembrou das promessas feitas a Juca, de nunca abandoná-lo, mesmo nas horas mais difíceis. Porém, chegar à casa de sua irmã Cida não trouxe acolhimento, mas rejeição e dor. O calor do passado se tornava um frio gélido, à medida que os segredos dávamos passos à frente, como filhos das sombras. Foi então que uma ideia terrível surgiu em sua mente. Como a faísca de um ciclo vicioso, uma poção que incapacitaria Arnaldo. Por que não? Junto com... E enquanto suas mãos misturavam ingredientes desconhecidos em um caldeirão repleto de segredos, uma nova onda de pressentimentos tomou conta dela. O que aconteceria se descobrisse que Arnaldo não era o monstro que imaginava? Uma pista sutil, um sussurro no vento, trazia à tona um segredo ainda mais sombrio, ligado à sua família. Uma verdade que poderia transformar tudo o que Janina pensava saber. Com o coração batendo acelerado, Janina estava prestes a abrir uma caixa de Pandora. A noite era escura, cheia de mistérios e perguntas sem resposta. E ela sabia que a busca pela justiça poderia desencadear algo muito maior do que a paz que tanto desejava. Agora, sua mente estava em um beco sem saída, fervilhando com a dúvida. Ao buscar vingança, estaria ela a caminho da autodestruição ou finalmente conseguiria encontrar a liberdade que tanto almejava? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube... e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Janina olhava para o caldeirão, uma tensão crescente tomou conta do ar. O barulho da tempestade parecia aumentar com suas emoções. O que era para ser um ato de vingança, agora se transformava em um fardo. Arnaldo tinha atravessado a porta, mas, antes que pudesse falar algo mais,
Um grito agudo cortou o silêncio da sala. Janina! Era Cida, sua irmã, correndo em direção a elas, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela agarrou Janina pelos ombros. Sua voz tremia de pânico. É sobre Juca! Precisamos ir até ele! Uma confusão tomou conta de Janina. Mas ele não conseguiu terminar a frase. A lembrança da perda dela ainda estava muito fresca. Janina, é urgente! Vamos! Agora! Cida puxou Janina, enquanto Arnaldo observava, perplexo. Ele hesitou alguns instantes, mas logo se uniu ao grupo, claramente relutante, mas também preocupado. Enfrentando a chuva e o vento, seguiram em direção ao que um dia foi a casa de Juca. O caminho, iluminado apenas pelos relâmpagos, parecia outro mundo. Cada passo tornava-se mais pesado, como se a própria terra quisesse segurá-los ali. Ao chegarem, o cenário que se descortinou diante deles era devastador. A porta estava entreaberta, batendo repetidamente, como uma chama pedindo atenção. Janina sentiu o coração apertar. Assim que entraram, um cheiro forte de queimado invadiu suas narinas. O que havia acontecido? Logo ao fundo, no que restava do que um dia foi a sala, uma figura familiar se destacava. Era Mário, um amigo próximo de Juca. Mas ele não estava sozinho. No centro do caos, um renomado médico da cidade, Dr. Oliveira, estava ajoelhado, tentando reanimar Juca, que estava ali, pálido e sem vida. A visão mandou ondas de choque através do corpo de Janina. Não, não pode ser. Ela não conseguia acreditar no que via. Um prazer sombrio misturava-se à dor. Uma sensação incompreensível se alastrando dentro dela. Um instante, então, congelou no tempo. Espere! Janina gritou. O que aconteceu? Mário levantou o olhar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tinha algo que precisava dizer. Estava em estado crítico desde a última semana. Arnaldo, ainda em estado de choque, sussurrou. Nós o deixamos sozinho, Janina. A dor em sua voz era palpável. Se tivéssemos apenas estado lá. Mas a pressão da situação aumentou quando o Dr. Oliveira, com os olhos cheios de arrependimento, se virou para elas. Vocês precisam saber uma verdade. Juca estava investigando algo. Algo muito mais profundo do que vocês imaginam. Ele descobriu segredos da família que afetavam todos nós. Janina sentiu como se a terra tivesse sumido sob seus pés. Segredos? Que segredos? Algo dentro dela começou a gritar. Por que Arnaldo e Cida pareciam tão alterados? O que é isso? Sua voz saiu quase como um sussurro. A resposta que esperava nunca veio. Um silêncio pesado dominou a sala. Então, do nada, o celular de Juca vibrou sobre a mesa, chamando a atenção de todos. Mário pegou e olhou para a tela. O rosto dele mudou instantaneamente. É o vídeo. Ele gravou algo antes de tudo isso. A tensão chegou ao ápice. Um vídeo? O que poderia conter aquela gravação? Quem estava esperando para ser descoberto? A pergunta pairou no ar. E o tempo parecia parar. Janina sentiu um nó na garganta. E agora? O que mais estava escondido? Uma verdade que poderia mudar tudo. E talvez a vida de todos eles. O coração de Janina batia tão rápido que ela quase não conseguia respirar. Mário segurava o celular em suas mãos, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. A tensão crescia,
Que tem nesse vídeo? Ela perguntou, quase implorando. Todos os olhares se voltaram para ele, esperando uma resposta, mas a sala estava silenciosa, como se o ar tivesse sido sugado dali. Vou dar uma olhada, Mário disse, a voz trêmula. Com um toque nervoso, ele abriu o arquivo. As imagens surgiram e a expressão dele se transformou numa mistura de horror e confusão. Espere, não pode ser, ele murmurejou, a voz falhando. Janina se aproximou mais, forçando-se a ver o que estava na tela. E, de repente, os olhos dela se arregalaram, o choque sendo um golpe físico que a fez dar um passo para trás. O vídeo mostrava Juca, mas não era qualquer gravação. Ele estava em uma conversa com um homem que ela reconheceu imediatamente. É o pai de Arnaldo, ela gritou. O que ele está fazendo aqui? Arnaldo olhava para a tela com expressão de indignação. O que meu pai tem a ver com isso? Ele perguntou, mas a visão dela estava imersa no vídeo. Juca parecia angustiado, falando sobre um segredo, e a cada palavra a tensão aumentava. Nossos laços vão além do que vocês pensam, e um dia a verdade virá à tona. Não posso carregar isso sozinho. O rosto de Janina estava pálido. As palavras dele ressoavam em sua mente. O que Juca sabia? Que segredos poderiam existir entre as famílias? Ela começou a se lembrar de histórias que ouvia quando era criança. Sussurros sobre rivalidades, traições. Mas nada disso se encaixava. Vamos, precisamos entender isso, ela disse, a urgência na voz. Juntaram-se em torno de Mário, dizeu vindo de um grupo de amigos de Juca, que agora aguardavam nas sombras. E, de repente, o que era um momento de incerteza se transformou em caos. Uma explosão estrondosa cortou o ar e as paredes da casa tremeram. Janina viu uma fumaça preta entrando pela porta entreaberta. O pânico se espalhou instantaneamente. Fogo! Estamos cercados! Alguém gritou. Arnaldo, perdido em choque, tentou puxar Janina para fora. Vamos! Rápido! Mas enquanto eles corriam, o celular de Juca ainda piscava e uma ideia estranha começou a brotar na mente de Janina. O que mais Juca tinha a dizer? Ele estava gravando algo que poderia mudar tudo. O vídeo, o segredo, todas as promessas não ditas. Sua mente girava confusa, enquanto eles se afastavam do incêndio e a casa à sua frente se tornava uma mancha negra. Quando finalmente chegaram à segurança, todos se viraram para Mário. E ainda segurava o celular, a expressão de terror misturada com determinação. Precisamos ver a parte final do vídeo, ele disse. E nesse momento, a luz da tela começou a piscar de um jeito inquietante. Enquanto todos olhavam com expectativa, Janina sentiu uma mistura de medo e esperança. E então, a revelação mais chocante de todas surgiu. O rosto de Juca estava agora na tela, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava uma mulher que ela não reconheceu. E quando Juca falou, uma frase cortou o silêncio como uma faca. Apenas um de nós saberá a verdade, e isso mudará tudo. O segredo está com a Desirê. Essas palavras aterrissaram como um peso sobre todos, e Janina se sentiu fria na espinha. Desirê? A mulher que nunca esteve presente quando Juca estava, mas que tinha sido mencionada nas histórias da família? O que ela tinha a ver com tudo isso? E assim, enquanto o pânico se espalhava, a verdade obscura começava a se desdobrar à frente deles.
A cada segundo, a trama se tornava mais complexa. E a única certeza que Janina tinha era que nada seria mais como antes. Por que Juca não falou sobre isso? Agora, o que se seguiria, ninguém poderia prever. E a pergunta pairava no ar. Quem era realmente a Désirée? E como isso se ligava ao destino de todos eles? Mário, ainda segurando o celular, engoliu em seco. Precisamos ver a parte final do vídeo, ele repetiu. Aquela frase soava mais como uma súplica a cada vez que ele falava. As palavras de Juca ainda ecoavam na mente de Janina. Mas agora a tensão no ar se intensificou. Enquanto Mário preparava-se para mostrar o que era, Janina começou a sentir um medo profundo. Algo dentro dela dizia que tudo ia mudar, e não para melhor. Quando Mário finalmente conseguiu clicar para reproduzir o vídeo, a tela ficou luminosa. O rosto de Juca apareceu, e ele parecia nervoso, mas determinado. Se você está vendo isso, eu provavelmente não estou mais aqui. Deixe que isso chegue às pessoas certas. Janina mal podia respirar. O que mais ele tinha para dizer? As palavras específicas drenaram da tela e o som começou a ficar distorcido, como se uma força desconhecida estivesse tentando interromper a gravação. E foi aí que tudo ficou ainda mais intenso. Então, do nada, a imagem mudou. Juca estava agora em uma sala diferente, e ao fundo, uma mulher com cabelos longos e escuros apareceu. Era Désirée. O coração de Janina acelerou, mas havia algo nos olhos da mulher que fez um nó se formar em seu estômago. Ela não estava apenas lá. "Eu não posso deixar você seguir em frente, Juca", Désirée disse, e Janina sentiu um frio na espinha. "Você sabe do que eu estou falando. Eles nunca devem saber." E de repente, a tela travou com uma risada arrepiante. A imagem de Désirée se distorceu, como se algo maligno a estivesse consumindo. Os olhos de Janina se arregalaram. "O quê?" Então, a sala começou a tremer. O silêncio da casa foi quebrado por uma explosão repentina do lado de fora. Janina e os outros foram pegos de surpresa. O barulho era ensurdecedor e a fumaça começou a entrar, confundindo tudo. Ela viu Arnaldo se jogando para proteger Cida, enquanto Mário tentava entender o que estava acontecendo. "Precisamos sair daqui!" ele gritou. Mas nem todos escutaram. A cena tornou-se um caos. O celular de Juca ainda estava tremendo nas mãos de Mário. Sua tela piscava freneticamente. "Desculpe, preciso acabar com isso." E sem pensar, ele jogou o celular longe. Mas o aparelho explodiu ao atingir o chão, fazendo todo mundo recuar. "No!" Janina gritou. Mas era tarde demais. O que quer que existisse nesse vídeo foi perdido em uma nuvem de fumaça. Mas algo dentro dela sabia que não era um simples acidente. Foi então que uma sombra surgiu por trás de Arnaldo. Uma figura familiar com um sorriso cruel. Era Désirée, mas não a mesma mulher do vídeo. Essa Désirée parecia diferente, como uma versão distorcida e muito mais perigosa. "Vocês não tinham que ter vindo aqui. Agora não tem como voltar atrás", ela declarou, desferindo um olhar gélido que paralisou todos. Aos poucos, Janina percebeu que os laços de amizade, de amor e até mesmo de família que existiam até aquele momento estavam prestes a ser testados. "Quem é você?" Arnaldo berrou. Mas a mulher apenas riu,
um som sombrio que ecoou entre eles como um aviso. E então, em um movimento rápido, Desirê lançou uma espécie de névoa que envolveu o grupo. Janina mal teve tempo de entender o que estava acontecendo antes que tudo começasse a se apagar. De repente, ela estava sozinha, perdida em um limbo de memórias, sussurros e risadas. Antes de a escuridão a levar por completo, uma última frase ecoou na mente de Janina, como um sino de alerta. A verdade sempre vem à tona, e você não quer saber qual é. E foi assim que tudo virou um labirinto de mistérios. O que havia acontecido com Juca? O que Desirê realmente queria? E mais importante, quem seria ela? E o que significaria isso para todos eles? Janina tinha mais perguntas e menos respostas, mas uma coisa era certa. Nada jamais seria a mesma coisa novamente. Janina estava perdida em um abismo de lembranças e medos. Quando a névoa a cercou, ela se sentiu como se estivesse flutuando em uma realidade distorcida. Vários sussurros ecoavam em sua mente, um fogaréu de incertezas borbulhando. Ela tentou se concentrar, mas a figura de Desirê, agora mais próxima do que nunca, a paralisava. O sorriso dela era sinistro, como se soubesse algo que todos ali ignoravam. Ela começou a se mover, quase lentamente. Vocês realmente acharam que não haveria consequências? Sua voz era sedutora e ameaçadora ao mesmo tempo. O que quer que estivesse em jogo, Janina sentia, seria devastador. A tensão aumentou quando a sala de estar, já cheia de fumaça, parecia começar a se desvanecer. Todos estavam confusos, mas havia um desejo comum de entender e sair dali vivos. Então, de repente, ouviu uma explosão atrás de si, e a porta de saída foi arremessada com força. Janina virou-se para ver quem havia feito aquilo e, para seu alívio, era apenas um grupo de amigos de Juca. Eles correram para dentro, mas não estavam sozinhos. O olhar assombrado de Mário encontrou o dela. "Temos que tirar você daqui." Ele correu em direção a ela. "A casa está pegando fogo." "Onde está seu celular? Precisamos chamar ajuda." Mas antes que pudesse responder, uma figura mais adiante balançou a mão e as luzes o cercaram, explodindo em uma glória ofuscante. Era Desirê, rindo, e a risada parecia vir do fundo do inferno. "Vocês acham que podem escapar da verdade? Ela está aqui, bem diante de vocês." Sua voz reverberou entre as paredes que agora tremiam. Mas então, em meio ao caos, uma nova onda de choque percorreu o ambiente. As portas dos armários começaram a se abrir e papéis começaram a voar pelo ar. Uma luz brilhante emitiu de um deles e uma pasta caiu aos pés de Janina. Com uma curiosidade impulsionada pelo medo, ela se abaixou e a pegou. Quando a abriu, suas mãos tremeram. Estava cheio de documentos, fotos, cartas, e em meio a tudo estava uma foto que fez seu coração parar. Um retrato de Juca. Mas ao lado dele estava alguém que ela jamais esperava ver. Desirê. Mas naquela foto era como se fosse um casal. "Mário, olhe isso!" Ela mal conseguiu falar. Seus olhos estavam pregados à imagem. A realidade a atingiu como um soco no estômago. Juca e Desirê juntos, rindo e alegres. O vazio no peito dela
se tornou um buraco. Como assim? Ninguém sabia. Como ele poderia ter escondido isso? Arnaldo, que observava, também ficou chocado. Não pode ser. Meu irmão teria me contado. Não faria isso conosco. Ele piscou, a expressão de raiva se transformando em desespero. Juca! O que você fez? Desirê se aproximou ainda mais, e sua presença parecia sufocante. Vejo que você encontrou algo interessante. Mas você não tem ideia do que isso significa. Juca não era quem pensavam que ele era. A afirmação ficou pairando no ar e um calafrio percorreu a espinha de todos. Ele não era quem pensávamos, murmurou Cida confusa. Como assim? O que você quer dizer? Os olhos de Desirê brilharam com a luz da verdade não dita. Ele estava prestes a revelar segredos que poderiam destruir suas vidas. Segredos que envolvem vocês todos. E agora mais do que nunca, ele não pode se proteger. A sala tornou-se um templo de desespero. Mário se virou para Janina. E a ansiedade em seu olhar era palpável. O que ela quer dizer? Que segredos? Mas antes que Desirê pudesse responder, as luzes apagaram. Um brilho absoluto consumiu tudo. Então uma voz soou na escuridão, suave e familiar. Janina, é hora de a verdade ser revelada. Era a voz de Juca, ecoando em toda a sala, como se ele estivesse ali, mas invisível. Desirê e eu, isso vai muito além do que sabem. Preparem-se. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Nesse momento, o chão começou a tremer e as paredes pareciam querer esmagá-los. Janina enfrentou um turbilhão de emoções. Dor, confusão e uma pitada de esperança. A luz retornou, mas não era a mesma. Era uma luz estranha, quase sobrenatural, que iluminou os rostos horrorizados de seus amigos. E lá, diante deles, Desirê sorriu, mas era um sorriso que não trazia conforto. E assim começa o fim do que vocês conheciam. Quem está realmente por trás de tudo isso? A pergunta pairou no ar e Janina, mesmo assustada, sentiu um chamado. Alguém estava prestes a tirar a máscara e revelar um mundo que eles nunca imaginaram. Uma dúvida palpável a envolveu. Eles estavam prontos para o que estava por vir? E a pergunta mais sombria de todas surgia. Seria a Juca o herói ou o vilão dessa história? A sala continuava envolta em fumaça e tensão. As palavras de Juca ecoando na mente de Janina como um mantra perturbador. A figura de Desirê, com seu sorriso enigmático, parecia quase dançar na escuridão. E o ambiente, já carregado de tensão, pulsava com um mistério crescente. Elas trocavam olhares apavorados, sem saber o que viria a seguir. Mas antes que alguém pudesse reagir, algo aconteceu. Um estrondo vindo de fora, como se o mundo estivesse desmoronando. A janela se estilhaçou com a força de um impacto, espalhando cacos de vidro pelo chão. Janina se agachou instintivamente e, fora do canto dos olhos, percebeu uma silhueta saindo da fumaça. Uma figura conhecida, mas que parecia diferente. Desirê? Arnaldo estava quase paralisado, sua voz trêmula. A mulher na escuridão se virou, sua expressão mudando de um sorriso malicioso para uma expressão de desespero. E então, ao invés de responder, ela se lançou para a frente, como um ímã, em direção à luz vacilante que estava na sala. O coração de Janina disparou enquanto a cena se desenrolava.
Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Arnaldo gritou: Não! O que você está fazendo? Desirê empurrou algo no peito dele, uma espécie de dispositivo que piscava intensamente. O som de um clique soou e tudo parou. O tempo pareceu congelar. O que você fez? A pergunta ecoou pelo espaço, a tensão se tornando palpável. E então, com um brilho ofuscante, houve uma explosão. Não de fumaça, mas de luz. Uma onda de calor percorreu a sala, fazendo todos darem um passo para trás. Quando a luz se dissipou, tudo ficou em silêncio. Janina piscou, tentando recuperar o foco. E então, em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. O chão aos pés de Arnaldo começou a tremer e uma fissura se abriu. De dentro dela, uma sombra começou a se erguer, revelando uma segunda Desirê, ou algo que só aparentava ser ela. Um reflexo sombrio, com olhos vazios e um sorriso cruel. Vocês não entendem, não é? A nova Desirê sussurrou. Uma não é suficiente. E junto dela, outras figuras começaram a emergir, todas idênticas à mulher que conheciam. Janina ficou paralisada. O que está acontecendo? Arnaldo estava em estado de choque. Tanta mentira, são clones? Sua voz temia. A sala tremeu novamente, enquanto as cópias começaram a rir. Uma risada que ecoava de forma irreconhecível. Uma cacofonia que reverberava nos ouvidos de todos. Era desesperador, como se a realidade estivesse se despedaçando. Juca sabia que um dia isso ocorreria. Ele guardou esse segredo, e agora é preciso decidir quem vai viver e quem vai morrer. A primeira Desirê falou, agora com um tom sombrio que fazia todo o corpo de Janina tremer. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Entre a confusão, Maio gritou: Isso não pode ser real! Você estava do lado de Juca! Como você poderia? A voz dele falhou, enquanto as cópias da mulher começaram a avançar. Uma movimentação que emanava um poder aterrador. Vocês, os ingênuos, achavam que Juca estava lutando contra o mal? Ele era parte disso tudo. A verdadeira Desirê virou-se para Janina. E agora tudo pode terminar. Ou tudo pode começar novamente. A angústia subiu pela garganta de Janina. Desprezando o caos, ela percebeu que a confiança que tinha em Juca tinha sido um ato de ingenuidade. Quem você realmente é? A voz dela saiu em um sussurro cheio de dor. Eu sou o que Juca temia e não sou a única com segredos. Estendeu a mão e as luzes do ambiente começaram a sumir, como se a escuridão quisesse engolir tudo. Janina olhou para Arnaldo, que continuava paralisado, e para Mário, cuja expressão mostrava uma mistura de horror e determinação. Agora sim, preparem-se. A verdade está prestes a ser revelada, e com ela, cada um de vocês terá que escolher de que lado está. Então, antes que pudesse prever, uma onda de energia o cercou, e tudo ao redor começou a se desintegrar. Janina tentou segurar Arnaldo e Mário, mas antes que pudesse, uma luz intensa explodiu, levando todos para um lugar desconhecido. As risadas das cópias ecoavam, e a última coisa que Janina conseguiu ouvir antes de tudo desaparecer foi: a escolha é sua, Janina. Cuidado com o que deseja, pois a verdade pode ser mais escura do que você imagina. Assim, em meio ao caos, sentir um arrepio percorreu a espinha de Janina, e a pergunta se formou em sua mente: quem era realmente ela?
e o que tinha aprendido sobre o amor e a traição. Janina estava perdida em um abismo de lembranças e medos. Quando a névoa a cercou, sentiu-se como se estivesse flutuando em uma realidade distorcida. Sussurros ecoavam em sua mente, um turbilhão de incertezas. Ela tentou se concentrar, mas a figura de Désiré, agora mais próxima, a paralisava. O sorriso dela, sinistro, parecia saber mais do que todo o resto. Désiré se moveu lentamente. Vocês realmente acharam que não haveria consequências? Sua voz soava sedutora, mas ameaçadora. O que quer que estivesse em jogo, Janina sentia que seria devastador. Então, a sala começou a tremer. Um estrondo vindo de fora abalou tudo, como se o mundo estivesse desmoronando. As luzes piscavam e uma sombra começou a emergir da escuridão. Janina se virou, angustiada. O que está acontecendo? Todos vocês estão prestes a descobrir a verdade! Gritou Désiré. Isso fez Janina sentir um frio na espinha. O chão abriu-se sob eles, revelando uma escuridão profunda. Désiré fez um gesto e uma onda de energia envolveu a sala. No mesmo instante, as luzes se apagaram. E uma voz suave e familiar emerge da escuridão. Janina, é hora de a verdade ser revelada. O coração dela disparou. Era a voz de Juca. O desespero subiu pela sua garganta. O que ele queria dizer? Quando a luz voltou, um choque percorreu a sala. Todos estavam imóveis, os olhos fixos em um ponto. No meio do grupo, Arnaldo se agachou, segurando a cabeça entre as mãos. Não, não pode ser. Você não pode fazer isso a nós! Ele gritou para Désiré. Janina não entendeu. Désiré? O que estava acontecendo? Ao olhar para o rosto da mulher, ela percebeu algo familiar. As feições eram idênticas. Uma cópia dela mesma. A tensão aumentou e o medo tomou conta. Eu sou a verdade que Juca não queria que você visse. As cópias de Désiré apresentaram-se, rindo de forma grotesca. Todas nós somos partes dele, partes de você. Juca sabia, mas não podia lidar com isso. Um relâmpago iluminou o ambiente e a figura de Juca apareceu na tela, agora com um olhar de desespero. Um de nós saberá a verdade. A Désiré que conhecem não é a única. A revelação caiu como uma bomba. A cada palavra, reações surpresas se espalharam pelo grupo. Os murmúrios de medo e confusão misturavam-se no ar, enquanto a primeira Désiré olhava para suas cópias, como se fosse a única que tivesse controle. Arnaldo, atordoado, apontou para a cópia mais próxima. Você é de verdade? Ela está falando a verdade? Sua voz falhou e a cópia sorriu. Sim, sou real, como você, e venho de um mundo onde Juca não teve medo de se revelar. Seu sorriso se alargou, uma expressão que fazia Janina tremer. Juca tinha um segredo além do que podiam imaginar. Que mundo? Questionou Mário, a voz trêmula entre o terror e a curiosidade. O que você quer dizer? Um mundo onde as verdades não são escondidas, onde tudo se revela. E através disso, Juca nunca lhe mentiu. Ele a amava, respondeu a cópia. Cada palavra era como um golpe no peito de Janina. O que estava sendo dito parecia uma verdade terrível. Désiré, no entanto, lançou um olhar mortífero. Mas agora vocês têm uma escolha a fazer. O chão começou a vibrar ainda mais. Sobre quem fica e quem vai, disse Désiré
com um sorriso sincero, mas ameaçador. E em um instante, as cópias de Désiré avançaram entre eles. Janina sentiu suas pernas fraquejarem, o coração batendo acelerado. Désiré fez um gesto com a mão e uma onda de energia azul a envolveu, como se quisesse arrancá-los da realidade. As cópias começaram a sussurrar segredos, pedaços de verdade, e Janina estava paralisada entre o desejo de correr e a vontade de confrontar. Quem você escolherá? A primeira Désiré perguntou. O que você fará quando a verdade estiver diante de você? Ser sua amiga ou sua inimiga? Então, uma explosão repentina cortou o ar. O chão se dividiu sob os pés de Arnaldo, que gritou e tentou se agarrar a algo. No instante em que a luz emanou da fissura, um grito coletivo ecoou. A sala não estava se desintegrando. No entanto, a verdade à sua frente era muito mais complicada. Désiré olhou da fissura para Janina com um aprofundamento no olhar. Agora é sua vez de decidir, Janina. O que você vê nem é o que parece. Escolha! Janina sentiu uma avalanche de emoções. A escolha que ela faria mudaria tudo para sempre. E talvez, apenas talvez, a verdade poderia desmantelar os laços que a prendiam. A tensão no ar cortava como uma faca. O que viria a seguir nenhum deles poderia prever. Janina estava paralisada. A tensão no ar pesava como chumbo. A primeira Désiré a encarava, a raiva e o desdém estampados no rosto. A decisão é sua. Escolha agora. Sua voz ecoava, cortante e ameaçadora. Janina pôs as mãos sobre o peito, sentindo a respiração falhar, enquanto olhava em volta, tentando absorver tudo. As cópias da mulher se aglomeravam, sussurrando segredos ininteligíveis e cercando seus amigos. Arnaldo tremia, cada músculo em sua expressão, um botão prestes a estourar. Mário olhou para ela, implorando. Janina, precisamos sair daqui! Vamos! Mas que caminho escolher? O medo a paralisava. E então, em meio a essa confusão, algo inesperado aconteceu. Perto da fissura no chão, um som alto e vibrante cortou o ar, e uma figura apareceu das sombras. Era uma silhueta familiar. Juca! Janina gritou, o coração disparando. Ele surgiu, mas não como ela esperava. O olhar dele estava vazio. Uma sombra de quem era. Ele se aproximou e uma aura sombria parecia seguir seus passos. Janina. A voz de Juca ressoou, mas era distorcida, como se ecoasse de um lugar distante. Sinto muito por tudo isso. O tempo pareceu congelar. Janina ficou sem palavras, confusa e assustada. Por que ele estava assim? O que aconteceu com ele? Désiré, a primeira, sorriu maliciosamente. Vejo que você trouxe o prodígio de volta. Mas não se iluda, Janina. Ele não é mais quem você ama. As palavras dela eram venenosas, e o olhar de Juca se desviou, como se estivesse lutando contra alguma força invisível. Isso não pode ser real. Janina sacudiu a cabeça, negando a dor que crescia dentro dela. O que você fez com ele? O desespero se espalhou, enquanto suas emoções a dominavam. Eu não fiz nada, Désiré insistiu, mas a verdade era claramente distorcida. Juca estava paralisado, como se estivesse no controle, mas também perdido. Ele me traiu! Ele sabia que eu viria! O sorriso dela era um misto de triunfo e psicose. Trair?
O olhar de Janina se tornou mais intenso. Você tá mentindo. Juca nunca me traiu. Ele... Nesse instante, Juca ergueu a mão, interrompendo-a. Não, não é isso que você pensa. Ele olhou para Janina com desespero, que a fazia sentir um nó na garganta. Mas havia algo mais. Algo escondido. A verdade é muito mais complicada. E você não tá pronta para isso. Uma explosão de energia iluminou a sala. As cópias de Desirê avançaram, os olhos delas brilhando com uma malícia que gelava o sangue. Janina percebeu que não era só uma luta externa, era uma luta interna também. O que estaria acontecendo com Juca? Que segredos ele escondia? Mas, antes que pudesse articular um pensamento, uma nova onda de poder em seu interior começou a se agitar. Não era apenas medo, era determinação. Se existe uma verdade, então vamos revelá-la! Janina gritou, tomando coragem. Desirê riu, uma risada fria e desdenhosa. Você realmente acredita que pode desafiar o que é? Você é parte disso, querida. A conexão vai além do que você imagina. Então a sala começou a desmoronar. Juca desmoronou ao seu lado e, em meio ao caos, uma verdade aterradora surgiu, como uma sombra se manifestando. Todos nós somos um produto de suas escolhas, e isso inclui você, Juca. Naquele instante, a luz apagou novamente. Quando se acendeu, Janina ficou paralisada ao ver Juca, não mais como uma sombra, mas como uma versão mais sombria de si mesmo. Surpresa! Ele riu, mas não era a risada preocupada que ela conhecia. Era algo mais profundo, mais sinistro. Você é um deles, Juca? A voz de Arnaldo tremia. Como você pôde? As cópias começaram a se agrupar e uma sensação de desespero tomou conta de todos. Como se estivessem em um pesadelo, Janina percebeu que os laços se esticavam e mudavam, que a verdadeira batalha não era sobre forças externas, mas sobre a verdade interna de cada um deles. E assim, enquanto a casa se desmoronava, a pergunta ecoava em sua mente. Quem alegaria a vitória quando a verdade fosse revelada? Janina estava paralisada. A tensão no ar pesava como chumbo. A primeira Desirê a encarava, com raiva e desdém estampados no rosto. A decisão é sua. Escolha agora! Sua voz ecoava, cortante e ameaçadora. Janina pôs as mãos sobre o peito, sentindo a respiração falhar, enquanto olhava ao redor, tentando absorver tudo. As cópias da mulher se aglomeravam, sussurrando segredos ininteligíveis e cercando seus amigos. Arnaldo tremia, cada músculo em sua expressão um botão prestes a estourar. Mário olhou para ela, implorando. Janina, precisamos sair daqui. Vamos! Mas que caminho escolher? O medo a paralisava. E então, em meio a essa confusão, algo inesperado aconteceu. Perto da fissura no chão, um som alto e vibrante cortou o ar, e uma figura apareceu das sombras. Era uma silhueta familiar. Juca! Janina gritou, o coração disparando. Ele surgiu, mas não como ela esperava. O olhar dele estava vazio, uma sombra de quem ele era. Ele se aproximou, e uma aura sombria parecia seguir seus passos. Janina, a voz de Juca, ressoou, mas era distorcida, como se ecoasse de um lugar distante. Sinto muito por tudo isso. O tempo pareceu congelar. Janina ficou sem palavras, confusa e assustada. Por que ele estava assim? O que aconteceu com ele? Desirê, a primeira, sorriu maliciosamente. Veja que você trouxe o prodígio de volta. Mas não se iluda, Janina. Ele não é mais quem você ama.
As palavras dela eram venenosas e o olhar de Juca se desviou, como se estivesse lutando contra alguma força invisível. Isso não pode ser real. Janina sacudiu a cabeça, negando a dor que crescia dentro dela. O que você fez com ele? O desespero se espalhou enquanto suas emoções a dominavam. Eu não fiz nada, Desirê insistiu. Mas a verdade era claramente distorcida. Juca estava paralisado, como se estivesse no controle, mas também perdido. Ele me traiu, ele sabia que eu viria. O sorriso dela era um misto de triunfo e psicose. Trair? O olhar de Janina se tornou mais intenso. Você tá mentindo! Juca nunca me traiu! Ele... Nesse instante, Juca ergueu a mão, interrompendo-a. Não, não é isso que você pensa! Ele olhou para Janina com um desespero que a fazia sentir um nó na garganta. Mas havia algo mais. Algo escondido. A verdade é muito mais complicada. E você não está pronta para isso. Uma explosão de energia iluminou a sala. As cópias de Desirê avançaram, os olhos delas brilhando com uma malícia que gelava o sangue. Janina percebeu que não era só uma luta externa. Era uma luta interna também. O que estaria acontecendo com Juca? Que segredos ele escondia? Mas antes que pudesse articular um pensamento, uma nova onda de poder em seu interior começou a se agitar. Não era apenas medo, era determinação. Se existe uma verdade, então vamos revelá-la! Janina gritou, tomando coragem. Desirê riu, uma risada fria e desdenhosa. Você realmente acredita que pode desafiar o que é? Você é parte disso, querida. A conexão vai além do que você imagina. Então, a sala começou a desmoronar. Juca desmoronou ao seu lado, e em meio ao caos, uma verdade aterradora surgiu, como uma sombra se manifestando. Todos nós somos um produto de suas escolhas, e isso inclui você, Juca. Naquele instante, a luz apagou novamente. Quando se acendeu, Janina ficou paralisada ao ver Juca. Não mais como uma sombra, mas como uma versão mais sombria de si mesmo. Surpresa! Ele riu, mas não era a risada preocupada que ela conhecia. Era algo mais profundo, mais sinistro. Você é um deles, Juca! A voz de Arnaldo tremia. Como você pode? As cópias começaram a se agrupar, e uma sensação de desespero tomou conta de todos. Como se estivessem em um pesadelo. Janina percebeu que os laços se esticavam e mudavam. Que a verdadeira batalha não era sobre forças externas, mas sobre a verdade interna de cada um deles. E assim, enquanto a casa se desmoronava, uma verdade horrenda começou a surgir. Juca havia decidido trair, mas não no sentido de amante. Ele estava do lado de Desirê o tempo todo, parte de um plano muito mais sinistro e inteligente. E em um movimento rápido, Juca se virou, e a primeira Desirê agora trouxe uma expressão de triunfo. Agora, Juca, revele a ela. Chegou o momento da verdade. Os olhos de Janina se arregalaram. Uma dor imensa a atravessou. O que você escondeu de mim, Juca? Eu sou o que Desirê queria. Uma parte dela, uma parte de você. Ele se virou para a cópia de Desirê, um sorriso quase amado, e declarou: a conexão sempre esteve presente, e agora o verdadeiro mundo será revelado. Janina sentiu uma onda de choque. O chão parecia ruir.
sob os pés dela. As cópias de Désirée apenas sorriam, como se o jogo final estivesse prestes a começar. E assim, na beira da catástrofe, uma pergunta insuportável pairou no ar. A quem Juca realmente pertencia? E o que eles descobriram que mudaria todos eles para sempre? Janina estava atordoada. A tensão pesava no ar, fazendo seu estômago se revirar. Juca, ali mais sombrio do que nunca, revelava uma parte de si que ela nunca tinha visto. A verdade é muito mais complicada e você não está pronta para isso. Sua voz tremia, mas havia um brilho de resolução nos olhos dele. Pronta para o quê, Juca? Janina gritou, o desespero se misturando com a raiva. Você quer que eu aceite que o homem que amei escondeu tudo isso? Que é parte de um plano maligno? O eco da voz dela ressoava pela sala, uma acusação que fazia Arnaldo e Mário se moverem nervosamente. Eles não compreendem, Janina. Você tem que escolher de que lado realmente está. Désirée falou, seu tom entre ameaçador e provocativo, enquanto suas cópias se aglomeravam, como um exército de sombras. Sua escolha determinará tudo. O cheiro de fumaça começou a encher o ar e o chão tremia. Era como se o mundo estivesse se desfazendo ao redor deles. O grupo começou a se separar, a tensão aumentando conforme as cópias de Désirée se moviam, tentando cercá-los. Não! Não! Janina gritou, tentando manter todos juntos. Temos que nos unir contra isso. Juca, você precisa lutar. Você não pode deixá-las ganharem. A urgência em sua voz ecoou, e ela sentiu que as forças da escuridão estavam ao seu redor, esperando o momento certo para atacar. Juca olhou para ela, ainda lutando contra a própria sombra. Você não entende. A verdade é que eu fiz tudo isso para proteger você, e Arnaldo e Cida. Mas eu me perdi no caminho. A primeira Désirée sorriu, atravessando a sala como um predador à espreita. Protegê-los? Você só os trouxe para mais perto da morte. Uma explosão fez tudo tremer. Janina caiu no chão, e em um instante a sala estava coberta por uma névoa espessa. Os ecos das risadas das cópias de Désirée reverberavam, e a escuridão parecia se fechar sobre eles. Mas então algo acendeu dentro de Janina. Ela se levantou, determinada. Não, eu não vou permitir que isso acabe assim. O que Juca disse, o que Désirée pareceu ser, tudo isso só era um reflexo das escolhas que fizeram. Nos unimos. Todos nós temos o poder de mudar isso. Nesse instante, Juca olhou confuso, mas havia uma centelha de esperança. Você realmente acredita que podemos mudar as coisas? Que podemos vencer? Sim, se unirmos nossas forças, podemos confrontar a verdade, juntos. Uma onda de luz começou a emanar de Janina, pulsando como um farol no meio da escuridão. Arnaldo e Mário se juntaram a ela, as mãos quase se pocando, enquanto a energia o cercava, fortalecendo sua determinação. E então, Juca também deu um passo à frente, o brilho se intensificando. No final, nós somos mais fortes do que eles. Martelou suas palavras com fervor. As cópias de Désirée hesitaram, e um arrepio de medo passou por elas. A luz de Janina crescia, iluminando a sala como um sol nascendo. Destruam-nas! Gritou Janina, e com essa força coletiva, a luz explodiu em uma onda de energia que convergiu em direção às cópias de Désirée. As sombras gritavam e se retorciam, enquanto a verdade os envolvia, revelando-lhes suas fraquezas.
Uma onda enorme de luz passou por todos. O chão sob eles se estabilizou e o caos ao redor desapareceu. A névoa se dissipou e, quando tudo se acalmou, Janina caiu de joelhos, exausta. Juca estava ali, realmente ali, com um olhar que dizia que tudo ficaria bem. Eu fiz isso, ele sussurrou, piscando para ela. Mas, na verdade, eles fizeram isso juntos. As sombras haviam partido. A sala estava silenciosa, mas não vazia. Era um novo começo. Mário respirou fundo. Temos que contar a todos sobre essa verdade. Sobre o que realmente aconteceu. Sim, Janina concordou. Determinação em seu olhar. E talvez seja hora de deixarmos o passado para trás e olharmos para o futuro. Enquanto se levantavam, a presença da antiga Desiree parecia ainda pairar. Mas agora havia uma nova luz. E mesmo que viesse a escuridão outra vez, eles estariam prontos. Mas na bruma do futuro, uma última pergunta ficou ecoando. Que segredos estavam realmente escondidos? E quem mais estava disposto a lutar por eles? Se você chegou até aqui, é porque se importa com cada detalhe desta história. Então, faça algo incrível agora. Você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam isso. Não se esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu aqui. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você faz parte da nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo. Cada ação conta e os verdadeiros fãs sabem da importância de estar com a gente. Vamos juntos!